Na aula de hoje vamos colocar mais um vídeo na conta da série Diferença entre palavras em inglês que têm o mesmo significado em português. E as palavras que eu escolhi para o vídeo de hoje são as palavras if e whether. If e whether, ok? Essas duas palavras, por sinal, são bem diferentes uma da outra, mas têm o mesmo significado em português, ok? Ambas podem significar se, simplesmente se na nossa língua, ok? Em português. Então, como diferenciá-las? Vem comigo que eu te explico. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou dividir essa aula, a explicação de hoje, em três partes, ok? Porque há basicamente três cenários para o uso do if e do whether. No primeiro cenário, nós vamos ver o if e o whether sendo usados no mesmo tipo de frase, ok? Com a mesma função, ou seja, eles são substituíveis, né? Portanto, é só trocar um pelo outro, que não alteraria nada na frase, ok? Ela ficaria ou teria o mesmo sentido. No segundo cenário, há frases onde a gente só vai poder usar o with, ok? Deixando o whether de lado, ok? E no terceiro cenário, como vocês já devem perceber, há frases onde só poderemos usar o whether, ok? E o with não vai estar presente, beleza? Mas o significado deles continua sendo se, ok? Em todas as situações e cenários, beleza? Combinado? Então vamos ao primeiro cenário, onde o with e o whether são usados no mesmo tipo de frase, ok? E que tipo de frase seria essa? Bom, em uma frase cuja função é disjuntiva, ok? O que seria isso? Seria uma frase onde o resultado de alguma ação não é dito, e não é explícito, mas é subentendido, ok? São, na maioria das vezes, perguntas indiretas. São aquelas perguntas sem um ponto de interrogação, sem uma entonação de pergunta, mas que induzem, de certa forma, o ouvinte a respondê-las. Querem ver? Então, olha só essas frases. Eu poderia dizer assim, eu não tenho certeza se vou sair esse final de semana. Eu não tenho certeza se vou sair esse final de semana. Ok? Ou seja, eu não tenho certeza se vou sair esse final de semana ou no final de semana seguinte. Ok? Não ficou explícito isso aqui, né? Mas isso em português, como ficaria em inglês? Bom, nessa mesma frase eu poderia usar tanto o if como o whether. Olha só. I'm not sure if I'm going out this weekend. Ou I'm not sure whether I'm going out this weekend. Tá? Seria a mesma coisa. Mas o interessante é perceber que entende-se aqui que é uma possibilidade de eu sair neste ou no próximo final de semana, né? Ou até mesmo de sair ou não, certo? Mas isso não ficou explícito, né? A segunda frase meio que deixou isso no ar, né? Segunda frase, olha só, segundo exemplo. She doesn't remember if the bill was paid. Ou she doesn't remember whether the bill was paid. Ok? O que eu quis dizer aqui? Ela não se lembra se a conta foi paga, ok? Ela pode ter sido paga ou não, não foi dito isso, ok? Mas há uma possibilidade da conta ter sido paga também, né? Mas isso não ficou evidente, ok? She doesn't remember if the bill was paid, or she doesn't remember whether the bill was paid, ok? Estão entendendo? Mais uma, olha só. I can't decide if ou whether Luke is ready for the job. I can't decide if Luke or whether Luke is ready for the job. Ou seja, eu não consigo me decidir se o Luke está pronto para o trabalho, ok? Então, mais uma vez, há uma possibilidade dele não estar pronto, ok? Mas isso não ficou claro na segunda frase, ok? Deu para pegar, pessoal? Bom, aí você pode estar se perguntando, né? Então, qual seria a diferença entre o with e o whether nesse tipo de frase? Quando eu devo usar um e quando eu devo usar o outro? Bom, pessoal, a única diferença aqui nesse tipo de frase, nesse caso específico, é que o whether soaria um pouco mais formal e o with mais informal, ok? Então fica a seu critério mesmo. Eu diria que o with é mais comum, visto que a gente ouve ele muito mais por aí do que o whether. Concorda? Bom, pessoal, outro detalhe interessante é que às vezes o with e o whether são seguidos das palavras or not, tá? Que significam ou não em português. Or not, ou não, ok? Por exemplo, eu não sei se vou ou não, ok? Esse ou não pode estar na frase ali e até em frases em inglês também. Nós não usamos essas palavras nos exemplos anteriores, mas a gente podia ter usado também, ok?
Com with, as palavras or not vão ficar sempre no final da frase, ok? E com whether, elas podem ficar no final da frase ou no meio também, logo depois da palavra whether, ok? Por exemplo, olha só. I don't know if she went home or not, tá? I don't know if she went home or not, tá? Perceberam um or not aqui no final da frase? Porque usamos with, né? Poderia só também ter dito I don't know if she went home, ou I don't know if she went home or not. Então eu não sei se ela foi para casa ou não, ok? Agora com whether, olha só. I don't know whether she went home or not. I don't know, ou I don't know whether she went home or not. Seria aqui mais na velocidade normal do dia a dia, certo? Temos aqui o word not no final da frase com whether. Agora no meio da frase, logo depois do whether, com essa mesma frase. Olha só. I don't know whether or not she went home. I don't know whether or not, pode usar bem ali, logo depois do whether, she went home. Mas o significado é o mesmo. Eu não sei se ela foi para casa ou não. O que você não poderia ter dito é I don't know if or not, não sou legal, if or not, she went home, só com whether, ok? Então, I don't know whether or not she went home, ok? Então fica essa dica para vocês também, tá? Bom, agora vamos para o nosso segundo cenário, que é quando o with é usado sozinho, tá? Então, o with será usado sozinho em frases condicionais, ok? Essa é a palavra-chave, ou as palavras-chave, né? Frases condicionais, ou seja, ele não poderá ser trocado pelo whether. O with, nessas frases, é usado para indicar condições ou suposições, ok? E essas condições ou consequências são indicadas de forma explícita na frase, ok? Por exemplo, olha só, frases condicionais. I'll be happy if you come. I will be happy if you come. Uma frase condicional, né? Eu ficarei feliz se você vier. Para eu ficar feliz, tem uma condição aqui, você tem que vir, tá? Então, eu ficarei feliz se você vier. Perceberam aqui a condição, pessoal? Notem também que eu não posso usar o whether aqui, ok? Eu não posso falar I'll be happy whether you come. Não fica legal, não soa legal. Se você já tem uma boa experiência de inglês, você pode concordar comigo que não soa legal. Então, I'll be happy whether you come. Não fica legal. Como também não fica legal na próxima frase, olha só. I'll go to the wedding if you lend me a pair of shoes. Tá? Então eu não tenho sapatos novos, meus sapatos não são legais, mas eu irei ao casamento se você me emprestar um par de sapatos. Okay? Então, I'll go to the wedding if you lend me a pair of shoes. Eu não poderia dizer I'll go to the wedding whether you lend me a pair of shoes. Não fica legal, ok? Agora, poderia também trocar a ordem aqui. Eu posso começar com with. Olha só. If I get a raise, I will buy a new car next year. Então, se eu receber um aumento, eu irei comprar um carro novo ano que vem. Tá? Então, if I get a raise, eu não posso falar whether I get a raise. Não dá, ok? Mais uma começando com if. If you don't study, you won't pass the exam. If you don't study, you won't pass the exam. Não posso falar whether you don't study. Então aqui é se você não estudar, você não vai passar no exame, tá? Mais uma. If he doesn't come back in half an hour, I'm going home. If he doesn't come back in half an hour, olha a junção, I'm going home, tá? Então se ele não voltar em meia hora, eu estou indo para casa. Se ele não voltar, condicionais. Então para condicionais, use só with. Pegaram? E agora, finalmente, nosso terceiro cenário, que é o contrário do anterior, né? Onde vamos usar o whether sozinho, ok? Sem a possibilidade de ser trocado pelo with. Isso acontece, pessoal, quando você apresenta opções, possibilidades na frase, ok? Como, por exemplo, duas alternativas para uma situação, ok? Sendo que nenhuma dessas alternativas seja uma condição, né? Então, por esse fato, normalmente você encontra a palavra or, tá? Que significa ou no meio da frase. Por exemplo, olha só, porque você está falando de opções, então isso ou isso. Pegaram? Olha só. I don't know whether I should stay or go. I don't know whether I should stay or go. Perceberam aqui whether? Então, eu não sei se eu devo ficar ou ir, tá? Então, ou ir. Opções, alternativas. Pegaram o que eu estava dizendo com isso?
Então você não diria I don't know if I should stay or go. Tá? Você pode até ouvir isso por aí de forma errada. Tudo bem, passa, né? Mas o correto seria whether, ok? Seria até mais formalzinho aqui. She asked me whether I wanted a shirt or a new wallet as a birthday gift. She asked me, né, ela quer me dar um presente, então she asked me whether I wanted a shirt or a new wallet as a birthday gift. Então ela me perguntou se eu queria uma camisa ou uma carteira nova como um presente de aniversário. Okay? Então eu não poderia dizer she asked me if I wanted a shirt or a new wallet. Blá, 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 blá. Seria whether, ok? Porque você tem opções aqui, certo? They were discussing whether they will go to Peru or Chile on their next vacation. They were discussing whether they will go to Peru or Chile. Tá? Então eles estavam discutindo se eles vão para o Peru ou para o Chile nas suas próximas férias. Então sempre whether. E a última frase que eu deixo com vocês com whether sozinho é a seguinte, olha só. We haven't decided yet whether we want to have 2 or 3 kids. Então we haven't decided yet whether we want to have 2 or 3 kids. Eu não poderia dizer we haven't decided yet if we want to have 2 or 3 kids, ok? Então seria, nós não decidimos ainda se nós vamos querer 2 ou 3 crianças, no caso aqui de filhos, ok? Pegaram? Agora, pessoal, aproveitando aqui o gancho do whether, eu queria falar com vocês sobre algumas características que só acontecem com ele. Você sempre vai usar o whether quando o se, né, essa palavrinha de 2 letras, quando o se vier depois de preposições, ok? Então, olha só com whether agora, tá? Olha esse exemplo. His future depends on whether he wants to take his career seriously or party every night, tá? Uma frase bem grandinha aqui, né? Mas perceberam aqui a preposição antes do whether? Se você tiver uma preposição ali, pessoal, você é obrigado a usar o whether, não o if, tá? Então, não poderia ter dito his future depends on if he wants to take... Não, his future depends on whether he wants to take his career seriously or party every night. E a tradução disso seria: o futuro dele depende se ele quer levar a sua carreira a sério ou festejar, ir pra festa, sair todas as noites. Ok? Pegaram? Mais uma, olha só, com esse exemplo. I've been wondering about whether I should buy a tablet or save money for a computer. Pegaram? Então, I've been wondering about, olha a preposição aí, about. Então, se você tem o about, você não pode usar o with. Então, você não poderia ter dito I've been wondering about if I should buy. Não, I've been wondering about whether I should buy a tablet or save money for a computer. Beleza? Então, a tradução disso é: eu venho me perguntando se devo comprar um tablet ou guardar ou economizar dinheiro para um computador. Ok? E você, número 2, você também vai usar o whether quando o se vier antes de um verbo no infinitivo com a preposição to. Ok? Então, quando o se vier antes de um verbo no infinitivo com a preposição to. Por exemplo, she doesn't know whether to buy. Olha o to buy, verbo no infinitivo, comprar. Tá? Então o verbo é o buy, mas ele está no infinitivo por causa da preposição antes, to buy. Então quando você tem esse verbo no infinitivo, use o whether antes. Tá? Então continuando, she doesn't know whether to buy a dog or adopt one. Ok? Então, she doesn't know whether to buy a dog or adopt one. Seria essa entonação melhor aqui para entender a frase. Né? Então, ela não sabe se deve adotar um cachorro ou comprar um. Ou até foi ao contrário, né? Ela não sabe se ela deve comprar um cachorro ou adotar um. Ok? Or adopt one. Ok? Mais um exemplo. I'm not sure whether to run at the park or work out at a gym. Tá? Então, I'm not sure whether to run, olha aí, ó, to run at the park or work out at a gym. Então, eu não tenho certeza se vou correr no parque ou malhar na academia. Né? Qual que eu vou escolher aqui? Fica a decisão aí, tá? Então, se, beleza? E o terceiro exemplo, por último, você também vai usar o whether quando o se
fizer parte do sujeito da frase, ok? Quando o whether for o sujeito da frase, por exemplo, ou pelo menos fizer parte do sujeito da frase. Whether you want to go out to have breakfast or dinner makes no difference to me. Então, whether you want to go out to have breakfast or dinner makes no difference to me, tá? Então, se você quer sair para tomar café da manhã ou jantar, não faz diferença para mim, não faz diferença nenhuma para mim, tá? Então, perceberam que o whether como sujeito, então você não poderia usar o with. If you want to go out to have breakfast or dinner makes no difference to me. Não soa legal. Então, whether you want to go out to have breakfast or dinner makes no difference to me. Beleza? E só para acabar, pessoal, como curiosidade mesmo, olha como o sentido da frase pode mudar quando trocamos o with pelo whether e vice-versa, ok? Por exemplo, olha só, se eu dissesse assim, you have to let the professor know whether you need to go to the bathroom. Então, you have to let the professor know whether you need to go to the bathroom. Aqui eu disse, você tem que avisar o professor se você precisa ir ao banheiro, tá? Então, se você precisa ir ao banheiro, você tem que avisar o professor, certo? Se você precisa ir, notem isso, ok? Talvez faria até mais sentido se a gente invertesse a ordem aqui da frase e dissesse assim, por exemplo, ei, se você precisa ir ao banheiro, você tem que avisar o professor, tá? Ou seja, você está apertado, tá? Então você vai avisar o professor alguma hora, certo? Agora, usando essa mesma frase, vamos trocar o whether pelo if. Olha só como vai mudar um pouquinho o sentido, olha só. A mesma frase. You have to let the professor know if you need to go to the bathroom. You have to let the professor know if you need to go to the bathroom. Então, você tem que avisar o professor se você precisar ir ao banheiro. Viram a diferença? Não é se você precisa ir. Se você precisar ir ao banheiro, aqui usando o if, né? Aqui, você irá somente avisar o professor se realmente precisar ir ao banheiro, ok? Não quer dizer que seja apertado agora, mas quando estiver, você irá avisá-lo. E essa seria aí uma diferença ali de ponto de vista. Legal? E é isso, pessoal. Aposto que muitos de vocês talvez nunca haviam pensado no if e no whether dessa forma. Concordam comigo? Bom, espero que tenham gostado e tirado suas dúvidas, né? Se você curtiu essa videoaula, dê aquele soco no like, compartilhe com seus amigos e parentes que também querem aprender inglês e se inscrevam no canal para assistir mais e mais vídeos assim, ok? Um abraço e até a próxima aula.